dia, queridos telespectadores, nessa manhã de terça-feira, e uma terça-feira de novo atípica, afinal, hoje tem Jogo do Brasil. Para quem enviou os e-mails perguntando se eu ia torcer pela Alemanha, hoje eu vim então uma homenagem com esse amarelo aqui que não deixa desaparecer, né, Rodrigo? Afinal, o Rodrigo veio de azul, acho que ele está querendo tentar equilibrar aí o Brasil, já que ele adora aqui a provocação aqui na terça e quinta. Até hoje, os câmeras estão dizendo que estão torcendo pela Alemanha. Eu não estou entendendo muito bem isso. Mas é com grande prazer hoje que nós falaremos sobre medicina do esporte, suas lesões, prevenções. E você aí que está sentado muitas vezes nesse sofá, que não faz exercício nenhum, que não pratica nada de exercício, que só fica aí com esse friozinho que está fazendo essa semana aí, Rodrigo, temperatura aí, com sol, tempo seco, umidade relativa do ar baixíssima, tem que hidratar bem, mas as pessoas vão lá, tomam o seu cafezinho, começam a comer aquele pãozinho, começam a comer N coisas e zero exercício. Eu deixo para te falar, tá, da área da educação física. Hoje eu vou me ausentar aqui. Não, mas então, primeiramente, bom dia, doutora Silvia, bom dia aos nossos amigos, nossos telespectadores que sempre nos acompanham ao vivo e a cores, com os erros e acertos, né, aqui na TVU, canal 55, na antena UHF, canal 11 da NET, sempre o chimarrão, a sua companhia, a minha e a doutora Silva, faz esse triângulo positivo para ter as manhãs, principalmente essas manhãs mais alegres. Por que também, doutora Silva? A gente sempre traz grandes convidados aqui e quinta-feira passada a gente já falou um pouco da área da saúde, foi quando a gente falou bastante do tema do Pilates. Até motivou, interessante, a minha mãe e o meu padrasto a fazer Pilates, você acredita? Ué, é para isso que o programa serve também, e é por isso que hoje a gente vai falar também sobre a questão preventiva, porque, Rodrigo, eu sei que N notícias estão aí, a gente não tem como não falar sobre isso, afinal, o Neymar aí se tornou um ídolo, acho que não só brasileiro, mas a gente vê o respeito de todos os outros times e treinadores falando, né, sobre um jogador. Acho que é um orgulho se ter um jogador que tem tanto talento assim, mas a gente não pode esquecer que outros jogadores também podem se lesionar e as pessoas que andam no seu dia a dia. E eu vou falar uma coisa para ti. A gente falou sobre a questão das calçadas e eu tive o prazer de receber um vereador essa semana no consultório e que me disse: nossa, tu não ponderasse o que falasse sobre as calçadas, sobre os idosos. E eu vou dizer uma coisa, eu vou continuar repetindo aqui. As calçadas são vergonhosas. Ontem eu caminhei 2 quadras pela Avenida Cavalhada e eu fiz malabarismo, porque as calçadas são tão irregulares que tem poças d'água. Então a gente é obrigado a fazer malabarismo. E aquela pessoa que está com sobrepeso ou às vezes obesa e ainda tem que fazer malabarismo, eu acho que a chance de se lesionar é gigante. E é por isso que a gente trouxe hoje o Dr. Paulo Matos Dias, que é ortopedista, e a Rafaela Volski Cabral, que é fisioterapeuta, que vão falar sobre N assuntos com a gente. Hoje a gente vai ficar caladinho, porque esses 2 convidados, Rodrigo, são pessoas que têm muito para falar e têm muita história para contar. Pode ter certeza. Mas você que quer participar com a gente, por favor, curta lá a nossa página no Facebook Vitrine RS, participe com o nosso e-mail vitriners@terra.com.br e não deixando o WhatsApp 8585-2037. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós voltamos então aqui hoje com o Vitrine RS nessa manhã de terça-feira. Você, independente de ser torcedor de Alemanha, de Brasil, não importa, mas o Vitrine RS hoje traz grandes nomes para falar sobre a questão da medicina do esporte, a prevenção
e tudo mais, com a presença do Dr. Paulo Matos Dias, ortopedista, pós-graduado em Medicina Esportiva, diretor regional da Sociedade Brasileira de Pé e Tornozelo, membro da Sociedade Brasileira Latino-Americana e da Sociedade Americana de Traumatologia e Ortopedia. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da doutora Silvia, do professor, e me dispor aí às perguntas e responder acerca da medicina esportiva e o que eu adoro mesmo, e gosto muito, e me interessa muito, e procuro estar atualizado. E a Rafaela Volsky Cabral, fisioterapeuta em formação de osteopatia, especialista em terapia manual e fisioterapia traumato-ortopédica. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Sei que, olha, o Vitrine RS é ao vivo e em cores. A gente está aqui nessa manhã de terça-feira e, para minha grande surpresa, o doutor é paciente da Rafaela. Então, aqui não passa de um grande bate-papo nessa manhã. E eu já fui paciente do doutor há muito tempo atrás. Graças a Deus que eu não precisei voltar, doutor. Bacana. Mas a gente começa, essa semana a gente sabe que a questão das lesões aí, a lesão que aconteceu com o Neymar, etc. E as lesões no geral com os jogadores de futebol foi um assunto que a mídia debateu muito. A gente que gosta de futebol se interessa muito sobre a lesão esportiva, obviamente, e principalmente numa lesão traumática, como foi do caso Neymar, a gente se interessa. Acredita que 1 hora depois eu já estava com a tomografia do Neymar, o que é a mídia e a informação, né? A fratura do Neymar é uma fratura sem deslocamento, provavelmente de trauma direto com o joelho do outro atleta, né? Eu não me lembro o nome dele, é Kizu, né? Ele ficou famoso a partir do momento que ele bateu o Neymar. Mas, de qualquer forma, foi um trauma, né? Acredito que ele vai demorar, no mínimo, umas 3 semanas para ficar sem dor, e para voltar à atividade esportiva, como a mídia informou, umas 6 semanas. É isso, eu acho que o Neymar é um atleta, antes de tudo, uma pessoa que tem outra formação metabólica e a analgesia com mais facilidade. E acredito que, à medida que ele evoluir e fazer o repouso que certamente deve estar fazendo, ele deve estar sem dor com 1, 2 semanas, e não vai ser surpresa que hoje ele esteja no estádio. Eu acho que ele é capaz de estar. Doutor, e se essa lesão acontecesse, por exemplo, numa pessoa sedentária, qual seria mais ou menos o tempo de recuperação? Muda muito isso? Como de fato, eu acredito que mude em função assim, dessa pessoa. Quando tu fala um sedentário, eu imagino uma pessoa com uma hipotrofia de musculatura abdominal, uma pessoa que tem uma descompensação de musculatura da frente e musculatura de trás. E à medida que tem essa descompensação, a dor dela vai ser provavelmente mais intensa. Sem contar com a atividade esportiva, ela sobe os níveis para estimular a dor, que a gente chama de limiar de estabilidade à dor. Então, realmente, ao meu ver, ele vai sentir... no trauma, obviamente, foi o trauma que a gente tem que imaginar que não foi só a fratura. A fratura é o que a gente viu na imagem, mas deve ter tido músculo macerado, né? Deve ter estruturas outras que sofreram, até mesmo os nervos que estão naquela região sofreram também. Então, à medida que faz um hematoma, e se a gente viu, o doutor lá colocou gelo imediatamente, que é o adequado, e isso aí vai fazer com que o hematoma diminua, ou melhor, não cresça tanto, e certamente os níveis de dor posterior vai ser bem menor. E eu acredito que hoje ele deve estar presente. Não vai estar presente, talvez, por alguma precaução até do lado psíquico, mas eu acho que ele poderia estar sim. Doutor, essa questão ainda do Neymar, pois essa falta nem cartão não teve, foi muito comentada nessa semana que passou, que nem cartão teve, porque foi um fato que a gente vê que, ao meu entender, também foi um fato comum
dentro do futebol. A gente não vê aquela maldade do jogador querer chegar e dar um joelhaço. O que aconteceu? Pegou o osso, a pontinha do joelho do jogador e pegou na coluna, trincou. Como é que é assim só? Só trincou o osso da vértebra? Como é que, só aprofundando um pouquinho mais? Aprofundando um pouquinho mais, eu diria assim, ó, a fratura na apófise transversa, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou arrancamento ou trauma direto. Pelo traço de fratura que eu vi, que foi um traço de fratura sem deslocamento, foi trauma direto. Quando a gente retoma a atividade esportiva, quando a pessoa está em plena atividade esportiva, e a gente sabe que a pessoa não sente dor, nem o Neymar não deveria ter sentido. Eu até brinco com os meus pacientes que é o seguinte, quando tu tem dor durante uma atividade esportiva, é sinal que a coisa é grande. Entendeu? Então, assim, ó, certamente o outro atleta não sentiu nada. Desculpa, mas por que não sente dor? Como assim não sente dor? Porque o limiar de excitabilidade à dor está alto. A atividade física a atividade esportiva te proporciona um limiar de estabilidade à dor mais alto, sem sombra de dúvida. E até mesmo assim, ó, a gente sabe que quando a pessoa tem uma lesão durante a atividade, é que a lesão não é pequena. A lesão é grande porque durante a atividade existe essa tendência a aumentar o limiar de estabilidade à dor. Rafaela, e tu que trabalha então em academia, quer dizer que com certeza lida com vários pacientes que muitas vezes nunca... a semana passada a gente teve aqui uma discussão sobre a questão das gerações, quer dizer, há 30 anos atrás a pessoa não se falava em academia, muito pouco, né? Eram pessoas que realmente eram ligadas mais ao esporte. Hoje a gente vê pessoas de todas as idades, a preocupação de pais, com que idade é que deve iniciar atividade física numa academia ou não, quando fala em musculação, ou a questão também da fase de crescimento ósseo e os idosos hoje, que muitas vezes são recomendados pelo médico clínico, pelo cardiologista, afinal, por N motivos, com certeza, tu deves ter pacientes com N lesões. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância de se ter um fisioterapeuta dentro de uma academia. Hoje em dia a gente sabe da importância da equipe multiprofissional, né, para acompanhar o atleta de final de semana ou o atleta que vive disso vive da atividade física para o seu sustento. E a gente, como vocês estavam falando sobre dor antes, né, eu sempre converso com meus pacientes a respeito da dor. Se tu tá sentindo dor durante a prática da atividade física, é um sinal do corpo. E existe aquele sentido figurado que a gente conversa, que é a dor boa e a dor ruim, né? Então eu tento passar para os meus pacientes, para eles terem a percepção do que é a dor boa e a dor ruim. E quem pratica atividade física, com certeza tá predisposta a ter algum tipo de dor, algum tipo de lesão. E a fisioterapia, ela entra no sentido não só de tratar a dor do paciente, né? Eu tenho pacientes que têm 9 anos de idade, que têm 15 anos de idade, que têm 70 anos de idade, que têm 50 anos de idade, e as pessoas chegam para mim, geralmente, com dor, para eu tratar a dor, mas esse acompanhamento da fisioterapia também vem no sentido de prevenir as lesões que podem vir a acontecer, principalmente nos atletas, né? E existem os atletas de final de semana, que são os que mais se lesionam, principalmente os praticantes de futebol, né? E os corredores, que são a maioria dos meus pacientes. E na academia eu trabalho com a parte preventiva também, ou com, por exemplo, o aluno chega na academia, vai ser feita toda a anamnese pelo educador físico, e se tem algum tipo de ocorrência, eu já fiz a cirurgia de ligamento, de joelho, eu já tive entorse de tornozelo, os educadores físicos vêm, conversam comigo para a gente montar um treino adequado para a pessoa. Então é bem personalizado. E se a pessoa já tem um fisioterapeuta que já tratou com algum fisioterapeuta e venha comigo relatando alguma dor, ou eu encaminho para o profissional que já vem acompanhando essa pessoa, ou eu trato.
E após a alta, eu continuo acompanhando, monto o treino junto com o educador físico, encaminho para o educador físico, monto o treino junto com o educador físico e acompanho essa pessoa para ela não vir a ter a lesão novamente. Quais são as atividades esportivas que em que as pessoas mais se lesionam? Na minha opinião, é o futebol e a corrida. Mas aí eu pergunto, né, até se esse estudo científico foi feito no Brasil ou fora do Brasil. Eu faço essa pergunta porque pode ser o futebol, porque é mais comum nós brasileiros jogar mais futebol, né? Porém, se fosse em outro país, não sei como é que... Não, assim, ó, o futebol, tu tem, vou comparar com o MMA, tá? Certo. Que é um esporte que também lesiona bastante, consideravelmente. Só que no futebol tu fica 90 minutos, né, jogando futebol e tu tem muito... Durante a atividade do futebol, tu tem microtraumas durante 90 minutos. Por isso que os jogadores, às vezes, saem do jogo e vão direto para uma banheira de gelo. O Dr. Paulo pode explicar melhor isso. Porque eles fazem microtraumas durante 90 minutos. No MMA, tu tem pancadaria toda 10 lá. Minutos, às vezes, né, de atividade, né? Esses 10 minutos podem significar uma ruptura de um ligamento, né? Mas, às vezes, são microlesões, a quantidade de microlesões é menor do que os 90 minutos do futebol. Sim, mas de repente, no caso do MMA ou outras artes marciais, jiu-jitsu, muay thai, karatê, o problema é que quando dá lesão, ela é forte, que nem o Anderson Silva, né? Sim. Uhum. Porque é osso contra osso, é músculo contra músculo, aí a agressão, ela não é tão, eu digo assim, no futebol pode ter pequenas lesões, não sei se eu estou certo. Não, doutor, eu gostaria até de falar duas coisas assim que eu imaginei no telespectador, imaginei quando tu falasse, quando tem a dor boa e a dor ruim. Uhum. A dor boa, no caso, é uma dor de alongamento, é isso, né? Uhum. E a dor ruim seria uma dor de trauma, né? Sim. Quando a gente vai alongar, principalmente o atleta mais idoso, que exige um alongamento mais completo, tanto antes como depois do exercício, na minha concepção, apesar de ter alguns trabalhos atuais dizendo que só tem que fazer aquecimento inicialmente, o alongamento posterior, na minha opinião, o atleta que tem mais rodagem, acima dos 40 anos, onde a musculatura não retoma mais, porque não sei se o pessoal sabe, mas a musculatura ela consegue se tornar músculo de novo até os 30, claro que depende de dieta, se a pessoa é diabética, se a pessoa é fumante, todos esses fatores extrínsecos são importantes. Apesar disso, o alongamento a partir dos 30, 40 anos tem que ser feito antes e pós-exercício e ser equivalente a isso. Então, a dor boa, só para mim retomar isso aí, seria aquela dor do alongamento. O cara fez exercício um dia antes, fez uma musculação e no outro dia vai fazer um alongamento para um bom trabalho muscular, aí vai sentir uma dorzinha. Por outro lado, o esporte ele proporciona muita coisa. Claro que a quantidade, eu entendi o que o Rodrigo quis colocar, de atletas do futebol no Brasil é muito maior que dos outros esportes. Mas realmente o futebol ele propõe uma lesão de mais de membro inferior que os demais, até membro superior numa atividade, né? Porque o futebol, a Copa do Mundo, ele é a baliza. E o que a gente está vendo nessa Copa do Mundo, que o pessoal está batendo muito. E a arbitragem, ela está tomando uma outra atitude, ela está deixando o jogo rolar, né? Como tu dissesse, não teve nem cartão para o cara, mas o cara deixou, ele viu o trauma, mas ele viu que o Brasil teve vantagem e ele deixou correr. E era uma coisa que ele vinha fazendo durante todo o jogo, né? Claro que a gente é brasileiro, a gente acha que ele tá deixando as coisas acontecer contra nós, mas eu acho que a arbitragem está tendo uma atitude, pelo menos, uniforme, assim, né? Do ponto de vista de esporte, existe assim algumas coisas bem claras. Por exemplo, no vôlei, aquele jogador de ponta e que tem que cortar a bola, no caso, né? Jogar a bola com força, ele tem uma tendência a ter mais lesões de joelho que no futebol, por exemplo, né? Basta dizer, se a gente olhar bem, eles já vão muitas vezes com imobilizadores para a quadra para jogar. Imobilizadores que tu usa na retomada de lesões, tipo assim,
o joelho é mais frequente ali, né? O ombro no basquete, coisas assim, porque tem um agarra-agarra também natural do jogo, né? E o futebol é isso. Eu acho que existem algumas coisas peculiares de cada esporte e existem as lesões mais frequentes que a gente recebe no consultório, que certamente trata-se de futebol. E como a corrida hoje está muito... A gente vê assim, ó, a gente que corre há muitos anos e que tenta correr, no caso, né? Vê que está um crescendo muito grande. Mas eu acho que o crescendo está geral na atividade física. Tu falar assim, MMA, em jiu-jitsu e tudo. Eu acho que a atividade física, cada vez a população está mais consciente da necessidade dessa atividade. Doutor, faço uma pergunta também, porque assim, essa questão da utilização do gelo. Muitas pessoas acham que o gelo se usa... Tomei uma pancada. O gelo ele tem que ser posto na hora e nos 3 primeiros dias. Após os 3, se diz que após o 3º dia não precisa mais usar gelo. Como é que funciona isso? E quando é que começa a se usar a bolsa quente? Tá. Tem eu digo assim, no popular, sabe? No dia a dia, pro pessoal do dia a dia, da academia, do jiu-jitsu, do futebol, tem essa dúvida. Quando que usa o quente, quando que usa o frio? Eu sempre digo para os meus pacientes, na dúvida, coloca gelo. Né? O gelo ele é um anti-inflamatório muito bom. Né? Claro que tem algumas regiões do corpo que não toleram muito gelo. Tá? Mas assim, no trauma direto, o gelo é fundamental. No caso que a gente está citando mesmo, do Neymar, o cara colocou gelo e eu achei muito prudente. Só que tem que cuidar um detalhe com gelo. Tu não pode colocar ele no saco plástico e direto na pega, senão ele queima. E aí eu acho que aí a Rafaela ela fala melhor que eu isso. Mas assim, o que eu acho do gelo, tu coloca gelo enquanto estiver latejando, enquanto nas primeiras 24 horas é fundamental. Agora, 3, 4 dias, depende. Se o hematoma parou de evoluir, como é que tu sabe que o hematoma parou de evoluir? Deixa de latejar. No momento que tu viu que parou de latejar, o gelo não tem mais o porquê ser usado. Isso pode ser 2 dias, 1 dia, 3 dias, depende do tamanho do trauma, né? Do mecanismo de... A pessoa tem que ficar sensível ao latejar, seria isso então? Exatamente. Claro que o interessante seria buscar um acompanhamento médico, né? Exatamente. Se o trauma for grande, né? Mas a gente sabe que no dia a dia com os traumas não são muitos, quando não é muito grande, a pessoa mesmo chega em casa, mete gelo. É né? sobre isso então, que eu quero falar. Né? Chega assim, a própria pessoa não procuram, então só esse detalhezinho, porque essa é a grande dúvida do tal do gelo. Sem dúvida, tem que procurar um profissional. O gelo, para mim, na minha opinião, os meus pacientes me ligam às vezes, eu torci o meu joelho. O que eu faço? Primeiro, gelo, que é o anti-inflamatório natural, o melhor anti-inflamatório natural. Gelo, repouso e conforme for a evolução disso, procura um médico e depois a fisioterapia, né? E eu, durante o meu tratamento de fisioterapia, tem muitos fisioterapeutas que usam o gelo durante o tratamento. Eu sempre indico para os meus pacientes, porque como tu está trabalhando com o movimento, fisioterapia é a cura pelas mãos e com o movimento. Às vezes tu tá em processo de reabilitação de uma cirurgia de joelho, por exemplo, e durante a fisioterapia tu estimula os movimentos e o joelho ele incha ou fica quente, que é o que meus pacientes me relatam. Meu joelho ficou quente. Chega em casa, faz 20 minutos, 15 minutos de gelo, mesmo que não esteja mais com o joelho inchado, que não esteja mais na fase aguda, faz gelo ou antes de dormir coloca gelo para aliviar a dor e o processo inflamatório que possa ter. O gelo ele faz uma vasoconstrição. Como é que é a história? O que acontece assim, para o nosso telespectador? O que acontece lá dentro, lá da inflamação? O que ela faz deixa de a inflamação ficar correndo pelo local? Dr. Paulo, bem curto e grosso aqui. Algumas coisas assim. Tu teve um trauma hoje, não foi um trauma grande, hoje à noite, digamos, e amanhã de manhã tu vai no teu médico, tá?
O que é mais importante? Mantém o gelo a noite toda. Claro que tem que botar um pano, um algodão, um tecido de algodão ali e o gelo em cima, não colocar direto na pele. Senão faz a lesão na pele, né? Que Não muita faz a gente- queimadura, né? Muita gente vem com lesão na pele do gelo. né? Exatamente. Como do calor também, né? Sim, do calor também. Põe água morna e põe água quente. Mas assim, ó, coloca aquilo ali a noite toda. Não há necessidade de tirar, na minha maneira de ver, não sei qual é o ponto de vista da Rafaela, de tirar aquele gelo. Mantém o gelo a noite toda, porque ele vai fazer a construção. O que faz o gelo num tratamento posterior? O gelo tem uma peculiaridade. Tu deixa ele 15 minutos, quando tu tira ele da região, ele faz um calor, uma vasodilatação muito maior do que ele estava antes. E essa vasodilatação vai ser importante para drenar melhor a região, tanto dos elementos nocivos daquela região, as proteínas desnaturadas, e como também para levar os elementos para correr as proteínas restantes. Eu digo microscopicamente. Então, o gelo, num outro momento, também ele é importante fazendo esse mecanismo de drenagem de hematoma, drenagem Essa é a pergunta que eu ia fazer. Quando que entra o calor? Porque, na verdade, aí tu está falando que o gelo fez o tratamento calor. O gelo... Pô, É isso que eu estou dizendo. Tipo assim, ó, tu mede a temperatura, por exemplo, da tua mão agora, tá? Sim. E pega um gelo e fica 15 minutos. Depois tu vai medir de novo, a temperatura vai estar mais alta do que estava antes. Porque ele vai fazer uma vasodilatação reflexa a nível de proteção do organismo, entendeu? Que é isso que o calor faria até então, que eu tenho assim uma noção após o quinto dia que tu precisa, então a vasodilatação tu trabalharia com o gelo também. Com gelo também. Ó, isso é novidade para mim. Existe algum tipo de lesão específica que tenha que se colocar calor e não frio? Trauma? Lesão traumática? É. Ao meu ver, não. Eu indico calor só para os pacientes. Na realidade, eu nem indico calor, mas às vezes eles me dizem, eu coloquei uma bolsa de água quente. Eu digo, beleza, aumenta a temperatura do músculo, posteriormente, alguns minutos depois, faz um relaxamento, mas quando tu tem trauma, a melhor indicação é gelo. E se for lesão muscular? Também igual. Gelo também. O que acontece, e que eu falei assim, região traumática na região dorsal, região pulmonar ali, tá? Muitas vezes, quando é um trauma, tu põe gelo, mas tu tem que ter mais cuidado, porque é uma região assim, primeiro, os nervos estão mais superficiais, o nervo não tolera muito gelo. O pulmão está logo ali, pode dar alguma alteração respiratória. Ali tu tem que ter um controle maior, porque existem outros elementos que não toleram muito gelo. Mas no trauma, é gelo. É gelo. Direto. Uhum. Direto não, com proteção. Com proteção. Não, é bem importante essa proteção. Com proteção. Porque, por exemplo, se tu fez um trauma na noite, tu vai passar com o gelo na região do trauma a noite toda. Se tu não colocar uma proteção, tu vai fazer uma ferida na tua pele, uma queimadura, e essa queimadura vai doer no outro dia muito mais do que a tua lesão, uma queimadura de terceiro grau, né? É. Fazer bolha e tudo. Doutora, uma curiosidade minha, que eu sempre vejo nos consultórios de fisioterapia, aquela lâmpada vermelha que trabalha com calor e a luz vermelha, para que serve então? Ela aumenta a temperatura do músculo para posteriormente a gente trabalhar com terapia manual para conseguir causar um relaxamento com a mão, mas eu particularmente não utilizo o infravermelho. Isso. Mas ela serve para causar um relaxamento na região onde tu quer trabalhar depois. Eu não vou tratar com calor, nem vou tratar com gelo, vou tratar com a minha mão. E eu peço para meus pacientes utilizarem o gelo pós-tratamento. E se eu quero um relaxamento maior, por exemplo, a pessoa chegou com uma contratura muito forte de panturrilha. Na realidade, eu utilizo, ao invés do infravermelho, o ultrassom, que é um aparelho que vai fazer um calor profundo naquela região e eu vou conseguir soltar mais facilmente com a minha mão o músculo. Só serve para aumentar a temperatura do músculo para depois conseguir um relaxamento. Aumenta a circulação sanguínea também? Aumenta a circulação. E o que é aquele aparelho que o Neymar estava usando com microestímulos elétricos? Era até descartável, é de última tecnologia, tu põe direto na pele e ficava dando estímulos. É um aparelho para dor. Para dor? Ele tem, nós temos o ligado na tomada e a gente tem o portátil também,
que eu acho que era o TNS, só que a gente tem outros tipos de correntes mais potentes que o TNS. Provavelmente ele estava usando uma corrente analgésica mais potente 24 horas por dia para tratar a dor dele. Aquilo serve para dor. Para dor. Uhum. Para dor. Uhum. E para o metabolismo ali, né? Tá. Tu estimula o metabolismo, só que tu trata, tu coloca os eletrodos. Seria isso? Sim, tu coloca os eletrodos e na pele a gente tem os receptores, né? De dor, de pressão, e ele trabalha em cima desses receptores para diminuir a dor. Que hoje na acupuntura também, além de trabalhar com a agulha, eles põem também estímulos elétricos, sim. né? Uhum. Atinge o músculo para também. trabalhar com o metabolismo e nos receptores de dor. Quando o acupunturista quer um resultado mais rápido, ele dá estímulo elétrico também. Estimula os receptores que mandam uma mensagem para o teu sistema nervoso central para bloquear a dor. Mas não trata, né, a dor, ele só não trata o problema, ele diminui a dor. Muito bem. Rafaela, com certeza já falasse aqui que os pacientes procuram muito mais quando tem dor do que para fazer a questão preventiva. Sim. Mas vamos supor que eu chegue hoje numa academia, não tenho dor nenhuma, e vou fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Quais são os métodos, que tipo de avaliação tu utiliza? Hoje em dia, os métodos de avaliação de fisioterapia, eles evoluíram bastante. E eu adquiri um aparelho chamado baropodômetro, que é um software com uma esteira com sensores de pressão, que eu avalio a maioria dos meus pacientes, a não ser pacientes com lesão muscular traumática ou pacientes que tenham lesão por trauma. E até esses, após o tratamento, eu avalio com o baropodômetro a biomecânica da pessoa. Se tem um pé pronado, um pé plano, se tem um pé supinado, se tem um joelho valgo, se tem uma rotação de quadril, se tem uma rotação de cintura escapular. Eu avalio toda a biomecânica do corpo da pessoa com a minha análise física, né, e a análise através desse aparelho, e eu corrijo as disfunções biomecânicas junto com o educador físico. Bom, tu falasse sobre pé aí, né? Sim. E pé, a gente sabe que é uma coisa extremamente delicada, porque bem ou mal é a base de sustentação, e o doutor que lida com pé e tornozelo, eu acho que pé é uma coisa que, assim, hoje, toda a tecnologia, não só de avaliação na fisioterapia, na medicina, com recursos de diagnósticos por imagem, etc., né, que foram coisas que evoluíram muito nos últimos tempos. Mas, por exemplo, hoje a gente entra numa loja esportiva e a gente tem 150 tipos de tênis. Eu acho que tu foi muito feliz na tua colocação quando tu falou em medicina preventiva. Eu acredito que os elementos de prevenção da medicina são fundamentais. Eu acho muito melhor tu prevenir do que depois tratar uma doença. As chances que tu tem de ficar 100% melhor está na medicina preventiva. Bom, no que diz respeito ao apoio, eu tenho baropodômetro há bastante tempo. E essa avaliação, do ponto de vista físico, é fundamental, né? Porque às vezes tu vê assim, por exemplo, um corredor, né? A gente vê muito esses africanos que correm e fazem uma atividade aeróbica bastante intensa à medida que eles chegam numa maratona a 22 km por hora. E aí eu tive a liberdade, a possibilidade de avaliar e vi assim coisas bastante difíceis de entender, mas a gente entende. Tipo assim, um joelho que ele é torto, mas o pé compensa. Entendeu? Então, assim, tu tem que fazer uma avaliação geral, até porque às vezes esse cara não precisa de nada demais. Mas tem que ter essa confiança que existe compensações no corpo dele que levam ele a ter aquela velocidade e a ter aquela performance física. Então, é necessário a avaliação até para ver se esse paciente não precisa, ou esse paciente, ou esse atleta, não precisa de complementação com calçados específicos. Como é o caso de vários deles aí, desses africanos que correm, que eu fotografei, analisei, e não tive com eles no consultório, mas eu procurei ver nesse sentido.
Por outro lado, o treinamento deles é fundamental também para a atividade que eles exercem. Mas esse apoio a gente tem que avaliar na possibilidade de tentar prevenir. Os calçados que a gente encontra, eu acho assim, tu não pode estar sujeito à avaliação do vendedor de tênis. Vocês me desculpem, mas o que a maioria dos atletas que a gente vê hoje, que chegam no consultório, é ver o que o vendedor falou. Tá errado. Então tem que ir num profissional que possa te orientar adequadamente, entendeu? Vai no teu profissional médico, teu profissional ortopedista e procura uma orientação. Vai no fisioterapeuta, que tem uma boa formação. Enfim, eu acho que tu tem que ter avaliações dignas de poder adquirir um tênis que hoje em dia até não é barato, um tênis é caro. E aí o cara vai lá e diz que não, teu pé é isso, teu pé é aquilo, tu vai ter que comprar isso. Não, tem que ver postura de joelho, postura, de repente ele tem uma pisada normal e está produzindo no pé dele, por ser plano ou por ser cavo, um problema. Então, o que a gente tem que analisar, e o baropodômetro possibilita isso, e a análise clínica possibilita isso, é o tipo de pisada, não o tipo de pé. Antigamente, até com desrespeito a pé, e aí eu vou falar a manhã toda aqui, com desrespeito a pé, o que a gente vê, e que antigamente diziam assim, o pé plano ou pé chato é o pé errado, e o pessoal não ia nem para o exército. E hoje eu te digo assim, o pé plano, não digo um plano exagerado, obviamente, com lesão de tendão, mas um pé plano, ele dá uma superfície de contato no chão muito maior que o pé cavo. Então, um pé que possibilita muito mais lesões e muito mais dor é o pé cavo. Se olhar nitidamente o pé e partir do princípio que o joelho está alinhado. O pé cavo, ele causa muito mais lesões plantares do que o pé, e até mesmo a nível mais alto que o pé plano. Então, assim, a tendência ao planismo é melhor que a tendência ao cavismo. Eu, na minha experiência prática, eu vejo muito mais atletas de corrida, que são os que eu mais avalio, com a pisada supinada e o pé cavo, tendo mais lesões durante a corrida, principalmente os entorses de tornozelo, né, do que as pessoas que têm o pé plano. E se for ter que corrigir, por exemplo, às vezes tu vai comprar um tênis e o vendedor te diz, você tem um pé plano, você tem que usar um tênis pronado. Eu acho que essa correção não é com o tênis, essa correção tem que ser com uma palmilha, se necessário, essa correção, né? Exatamente. A palmilha, claro que o tênis ele tem que ter um contraforte bom, uma pala, né, boa na frente ali também. O contraforte é fundamental. Mas uma coisa que tu falasse que eu acho interessante, 40% da emergência ortopédica é entorse tornozelo. Né? E o entorse tornozelo, ele é o primeiro reflexo que alguma coisa não está bem. Claro, quando não é traumático, tu pisou em terrenos diferentes, na mesma pisada, né? Mas assim, a tendência do entorse, principalmente a cronificação dele, é por estar usando, ao meu ver, o calçado errado. Doutor, e qual é, eu não sei como é que poderia dizer essa pergunta, mas o que poderia ser feito pelo cidadão assim comum, principalmente para a pessoa idosa que não vai numa academia, como é que ela poderia fortalecer, principalmente as mulheres, porque a gente vê muita torção, a pessoa já idosa, sedentária, muita torção no tornozelo. Teria algo para fazer em casa? Em casa. Assim, tô vendo TV, tá vendo novela, a senhora lá, ou o senhor, e começa a mexer o pé assim como eu tô aqui, o pessoal pode nos ver ali pela TV, ou põe algum peso em cima, trabalha, não sei se teria algo para fortalecimento ou uma caminhada. Eu só queria, assim, antes de chegar no exercício, quando tu fala de idoso, a gente tem que lembrar se esse idoso está o sistema cardiovascular adequado, né? Se não tem doenças que possam causar maiores danos. Agora, tu está acompanhando, com tua formação como professor, tu sabe, e tu já deu o exemplo. Eu acho que o exercício em casa, eu acho que é bastante importante. Né? Daqui a pouco, assim, uma pequena caminhada, porque, o que eu digo, assim, muitas vezes a pessoa não tem condição nem de ir periodicamente num cardiologista. Eu digo assim, a nível
né? Geral. Então, geral, estou falando, né? Então, a minha preocupação é essa. A pessoa que tem condição, a gente sabe. Mas vamos trabalhar, então, exercício sem ser aeróbico. A pessoa está em casa vendo TV e quer fortalecer o tornozelo. O que ela pode fazer? Algo simples, ela do realmente dia a dia. pode fazer a flexo-extensão que tu propusesse, né? Sim. Mas Pode botar algum pezinho em cima. Pode se usar os possível. elásticos, Pode- né? os elásticos. Se tu for fazer em casa, tu pode comprar um elástico, amarrar o elástico em algum local e fazer os movimentos de flexão plantar. Pode fazer inversão e eversão, que são os movimentos para dentro e para Poderia fora. ser um sorinho, aqueles de farmácia que é baratinho? Sim, pode. Então, Qualquer coisa que faça senhora, tensão, né? telespectador, aquele sorinho bem fininho, né? Aquele fininho da farmácia é baratinho. Sim, aham. Amarra ele na cadeira, numa cadeira Tem que na ser frente. alguma coisa elástica, né? Faz a volta e começa a brincar com o pé para cá, Pra lá. cima, pra cima. baixo, O pro que eu- lado, pro o outro. que eu brinco Bota com os aqui, pacientes- Bota ali o seu pezinho. É, bota- exatamente. eu brinco, o paciente pode botar até um meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, Amarrar com ali alguma e colocar coisa. e fazer. Mas quando se trata de idoso, né, a gente tem que ter sempre um cuidado, porque Tem que tomar cuidado. Sim. Eu acho que tem que fazer avaliação clínica. uma das coisas que a gente tem que prezar aqui e eu falo isso porque eu também sou da área da saúde, a gente sabe e bato isso, o Vitrine RS aqui, eu brinco, as pessoas dizem, poxa, tu adora levar coisa da área da saúde, né? Eu sempre vou priorizar. Por que eu vou priorizar a área da saúde? Porque quem não tem saúde não tem qualidade de vida. Então não adianta a gente querer andar no melhor carro se a gente não consegue dirigir porque o nosso joelho, o nosso tornozelo, o nosso pé está doído. Não adianta a gente querer ter o melhor salário do mundo, no melhor trabalho do mundo, se a gente não consegue chegar ou se locomover a esse trabalho. Ou se a gente tiver uma dor, a gente não vai trabalhar da forma correta. Então, sim, saúde preventiva é uma prioridade aqui no Vitrine RS. E quando a gente fala, Rodrigo, e eu vou dar aqui a minha opinião em relação a aquele idoso que muitas vezes vai querer fazer um exercício em casa sem uma orientação, eu tenho muito medo que esse idoso, ou não idoso, eu diria, tá? Que são os atletas de finais de semana, por exemplo, que ele faça uma atividade física, um exercício de forma errada e que ele comece a ter, por exemplo, uma lesão crônica, que é comum. É comum, por exemplo, na nossa área. Eu sei que o senhor é casado com uma dentista, quer dizer, os dentistas têm uma postura completamente falha, porque a tendência é que a gente queira enxergar de forma direta, muitas vezes, as coisas. E a gente, é muito comum, por exemplo, o dentista ter um ombro mais baixo do que o outro, principalmente hoje na geração que se atende sentado e de forma torcida. Então, assim, lesões de cervical, lesões de coluna, o dentista paciente direto de fisioterapeuta, né? Seja pela questão preventiva ou curativa. E não é incomum a pessoa começar a atividade física na academia e tal, e começar com dor. Às vezes por uma má orientação. Olha, eu não tinha nada, fui para a academia e comecei com dor. Exatamente. Por que isso? Porque certamente não foi olhado de vida pregressa desse atleta, desse propenso atleta. Tem que como começar, se já vai começar fazendo isso, fazendo aquilo, qual é o peso que vai usar, ou muitas vezes começa com o peso que ele quer, que ele acha que tem que ser. É muito frequente, dentro do consultório, chegar a pacientes que começaram a atividade física 1 mês, 2 meses e começaram com dor. E também é frequente aquele que parou de fazer 6 meses depois se instala a dor. Olha, parei de fazer atividade física há 6 meses atrás, agora estou com dor aqui. É muito frequente isso. Então, assim, ó, tem que ter regularidade. Não pode querer tudo ao mesmo tempo, querer pegar o maior peso. Inclusive, isso, tecnicamente, é certo, né? É muito melhor tu fazer com menos peso e ganhar músculo do que tu começar a botar muito peso, senão tu faz a lesão no meio e aí para tu retomar, tu vai fazer uma atrofia muito maior. Ou seja, começar devagar. É progressivo, de uma forma progressiva, né? Os meus
pacientes que eu dou alta da fisioterapia, eu sempre oriento que ele não vai começar as atividades normais que ele tinha antes com o peso que ele estava levantando antes da lesão. Então, começa com uma carga mais baixa e vai aumentando progressivamente. E a questão dos idosos, como eu trabalho dentro de uma academia, às vezes a pessoa sente dor na hora e como eu estou o dia inteiro dentro da academia, ela vai direto no meu consultório ali, que eu sou o primeiro profissional que ela vê perto dela para recorrer. Quando é idoso, às vezes eles chegam para mim, eu tô com uma dor na minha panturrilha, tu não pode mexer agora para tentar tirar essa dor. Quando é idoso, eu dou uma atenção especial. Eu não mexo, eu indico que vá a um médico, porque tem a questão vascular, que é bem importante nos idosos, né? Eu posso estar piorando a situação dele, mexendo na hora, então eu sempre indico que vá para um médico e depois, posteriormente, venha para mim. Quando é um idoso, ou quando é um trauma que tu viu que fez uma lesão aguda na hora, indica um médico e depois a fisioterapia. Eu sempre gosto de trabalhar com o parecer de um médico. Que é o correto, né? Mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Então, nessa manhã de terça-feira aqui, com esse assunto que a gente teria aqui dias e dias para falar, porque eu tenho certeza que, independente da idade, você que é jovem, que às vezes quer comprar o tênis que está na moda, que apareceu na revista, ou que fica em fila de espera aí por causa de um tênis, às vezes, que é o tênis mais caro da loja, mas que não é o tênis indicado para o seu caso, ou você que está aí sedentário e que já está cheio de dores, não tem estímulo para fazer um exercício, muitas vezes, sim, eu diria que na grande maioria dos casos a pessoa precisa fazer uma avaliação com um profissional, um médico, com um fisioterapeuta, para começar as coisas certas. Nada que a gente começa na vida de forma errada dá certo lá no final. Então, assim, vamos começar pela questão preventiva. A gente bate tanto nesse assunto. E falando nisso, obviamente eu quero fazer a minha questão preventiva aqui. Então, eu falando aqui com o doutor e com a Rafaela, nesse intervalo, a gente sabe, e eu vou falar de novo dos dentistas, afinal tem que proteger a minha classe aqui, né, doutor? A gente tem vícios posturais seríssimos. Toda profissão que o cirurgião, o dentista, que costuma usar um lado mais que o outro, ou de maneira que a gente tecnicamente começa a usar mais uma maneira de proceder, tem tendência a fazer escolha. Não vamos longe, não precisa ser área profissional, laboral, assim, pode ser o tenista que joga só com a mão direita, por exemplo, ou com a mão esquerda. Tem que ser feito compensações. Então, é muito difícil tu chegar uma vida diária e não buscar um lugar, uma academia, no caso, para fazer as compensações que a gente chama de exercícios funcionais, né? Então, tem que buscar esse equilíbrio, senão tu vai acabar sobrecarregando um lado, fazendo com que a tua coluna vá em escoliose, com convexidade para o lado da maior dor, ou vice-versa, né? Enfim, tem que buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio não deixa de ser medicina preventiva. Muito bem. Doutora, na questão da hérnia de disco, qual é a indicação para quem tem hérnia de disco e quer começar a fazer uma atividade física, para aquela pessoa que está acima do peso e agrava essa hérnia? Como é que é feito o procedimento e as atividades físicas para essa pessoa? E, aliás, é indicado, vamos começar também por essa pergunta, talvez, é indicado atividade física para quem tem já hérnia de disco? Atividade física é indicado sempre, sobre qualquer circunstância, a não ser que a pessoa esteja com dor aguda no momento. Tem pessoas que me dizem, eu tô com dor, mas eu vou lá fazer a musculação, porque a musculação me tirou a dor crônica que eu tinha. Quando tu tá em processo agudo de dor, é melhor tu
tratar com o médico, com o fisioterapeuta, essa fase aguda, sem fazer atividade física na hora. Depois que a dor vai diminuindo, tu inicia com a atividade física. Hérnia de disco. Tem muitos pacientes que têm hérnia de disco, tem dores por períodos, depois períodos sem dor, e tem muita gente que tem diagnóstico de hérnia de disco e depois não tem mais dor pelo resto da vida. A atividade física é muito indicada, só que com supervisão, né? Direto, né? Supervisão do fisioterapeuta, do educador físico, do médico. Tu vai ter que cuidar alguns exercícios, alguns movimentos, mas tu não tá... A pessoa que tem hérnia de disco é uma pessoa normal, pode praticar qualquer atividade física, desde que tenha os cuidados adequados com isso, né? Quais seriam os exercícios que ela não pode fazer em nenhuma hipótese? Na academia, principalmente. Exercícios com muita flexão de tronco, que tu vá buscar um peso no chão, que deve cuidar, né? A pessoa não é que a pessoa isso seja banido da vida da pessoa. Mas, de preferência, exercícios que tu tenha que flexionar o tronco ao chão e levantar algum peso. É melhor que tu use as suas pernas do que o seu tronco. Ou seja, tu dobrar os joelhos para pegar até quem está em casa, se tem hérnia de disco, se cai algum objeto, que dobre os joelhos, então, do que simplesmente flexionar a coluna. Flexione o tronco. E os exercícios que vão te ajudar nessa questão da hérnia de disco são exercícios de fortalecimento de abdômen, musculatura interna de abdômen e exercício de fortalecimento de musculatura de paravertebrais, são os músculos que sustentam a coluna, e evitar essas mobilidades exageradas de flexão de tronco, de lateralidade de tronco, de extensão de tronco. Só tem que ter um cuidado, tem que ser dosado isso. Aquele desenvolvimento de ombro, nada, né? Não, pode fazer, pode? A pessoa que tem hérnia de disco pode fazer qualquer tipo de atividade física, desde que seja adequada para ela, né? Por exemplo, tu vai fazer abdominal. Eu digo flexão de tronco, mas daí a pessoa que tem hérnia de disco vai me dizer, eu não posso fazer exercícios de abdômen. Pode fazer, mas de acordo com as suas capacidades, de acordo com a tolerância. Se começou a doer, é porque tu está exagerando, ou porque o corpo está dando um sinal de que não está adequado esse exercício. Daí tu vai lá, conversa com o educador físico, conversa com o fisioterapeuta e faz o exercício, mas de uma forma que não é lesivo para a pessoa. Mas a pessoa com hérnia de disco pode fazer qualquer atividade física. Doutor, falaste muito já anteriormente no outro quadro que recebe muitos pacientes com problema na coluna pela atividade física. Teria algum movimento, talvez o agachamento, aquele mal feito, que possa até trazer a pessoa, até vir a ter uma hérnia de disco, talvez, por algum exercício mal feito, várias vezes? Em primeiro lugar, assim, hérnia de disco é um mundo à parte. A gente tem que ter respeito. Em primeiro lugar, hérnia, né? Muitas vezes elas são extrusas, ou seja, aquele miolinho do disco, aquela parte central do disco migrou para dentro do canal. Dificilmente esse caso não vai ser cirúrgico. Né? Hérnia de disco, então, assim, muitas vezes são prolapsos, são saliência do disco para dentro do canal, e a maioria das vezes não são cirúrgicos. A maioria das vezes. Existe alguns... aí a gente tem que analisar o fenótipo da pessoa, o biótipo, porque muitas vezes nas academias eles tratam muito massivamente e eu, sinceramente, não gosto. Por exemplo, o brasileiro, a grande maioria é hiperlordótico. Né? Tem a coluna lombar para dentro, assim, né? E a parte nádiga mais saliente. Então, o hiperlordótico não permite muita hiperextensão de coluna. Se tu tem algum prolapso do disco, aquele disco vai ser, digamos, popularmente esmagado ali e pode migrar e fazer uma hérnia de disco extrusa, tornar-se cirúrgica. Eu acho que não é adequado ele fazer hiperextensão, alongar, ficar na ponta do pé e a cabeça olhar para cima. Isso é uma hiperextensão. Eu acho que corre risco. A hérnia de disco, então, ela pode ser causada por trauma, sim. E, principalmente, a gente já estava falando, retomando aquilo, de pegar um peso muito grande, né? A pessoa não está com a musculatura
dorsal, musculatura dos braços preparada, e ela vai lá e pega um peso muito grande. Ela pode proporcionar, porque esse peso vai descarregar nos corpos vertebrais, esses corpos vertebrais vão pressionar os discos, e se tem um disco doente, ela pode provocar uma hernia de disco, sim. Obesidade piora ou tem alguma relação com hernia de disco? A obesidade, ela é um elemento que está presente nas pessoas que não, na maioria das pessoas que não têm atividade física regular. E à medida que elas não têm atividade física regular, elas têm hipotrofia da musculatura abdominal, musculatura dos peitorais. Então, elas têm uma tendência a instabilizar a coluna lombar, dorsal e cervical. Então, essas pessoas têm mais propensão que colocar assim, um sedentário que não é obeso, um sedentário obeso. Ela vai ter mais propensão porque ela vai carregar um peso maior. Não sei se o pessoal sabe, a população certamente é difícil saber, mas quando a gente caminha, a gente chega a descarregar até 5 vezes o peso corporal e se corre 10 vezes o peso corporal. Então, se é um obeso, ele tem um patamar de peso muito grande e ele vai descarregar esse peso. Se ele não distribuir adequadamente com uma boa musculatura, vai ter mais risco de hernia de disco, sim. Porque até a minha preocupação é essa, porque como muito bem falaste antes, que o pessoal vai para a academia, tá? Vamos falar num plano mais geral, e quer da noite para o dia ficar sarado ou sarada, e exagera no peso. E o professor, às vezes, também, a gente sabe que nem sempre o acompanhamento é um acompanhamento bom, individualizado, e às vezes até pela pressão do aluno, não, deixa que eu sei, porque isso acontece. Né? E às vezes o professor não quer se indispor com o aluno, ou ele tem até o gerente dele só, não briga com o aluno, o negócio é nós ter gente aqui. Aí o que acaba acontecendo? Até uma hernia de disco. Por isso que é importante você, nosso telespectador que nos acompanha, ter sempre acompanhamento. Vai no médico, faz a avaliação, né? Vai no profissional correto, fisioterapeuta também, faz todo esse processo, né? Para não ocorrer uma hernia de disco, que pro resto da vida pode ser. Uma dor forte pro resto da vida. Tu colocasse muito bem. O aluno chega na academia e muitas vezes ele não é assistido pelo professor. E uma certa timidez desse próprio aluno faz com que ele desista de ir na academia porque ele não está sendo assistido pelo professor. E isso aí é uma frequência muito grande que os pacientes... Eles não relatam diretamente a timidez, mas a gente nota isso. Eu não vou na academia porque lá eu prefiro fazer em outro lugar, porque lá os caras não me dão atenção. Eu acho assim, que hoje desculpe a expressão, tu está pagando, tu tem que chamar o professor para junto de ti. Tu tem que chamar, que ele sabe, ele está ali porque ele sabe, e ele vai ter que te ajudar no desenvolvimento, na melhor correção, na melhor maneira de tu sair do sedentarismo, ciente que a atividade física é uma coisa benéfica. Eu me deporto mais ao telespectador para dizer isso, que eu acho que ele tem que ir para a academia, sim, e tem que seguir as normas da academia, mas também tem que chamar o professor. Professor, eu estou acontecendo isso, eu preciso. E a pessoa, quando é muito tímida, se possível, então pega um personal trainer para ambientar ela, né, dentro da academia. Mas é uma coisa cara, nem todo mundo pode, mas a minha ideia é essa. Principalmente aquelas pessoas que vêm de outra geração, que nunca, às vezes a pessoa não sabe nem fazer um movimento do exercício. A Rafaela, eu acho que pode falar muito mais para a gente, no sentido de que a pessoa, às vezes, até na fisioterapia, quando a gente tem que fazer certos movimentos, se a gente nunca foi, eu acho que nada mais é um exercício do que um aprendizado. Quando a gente começa a escrever, quer dizer, alguém pega lá nossa mãozinha e vai fazer lá a letra A, como ela deve ser, tem que ser redondinha, tem que ser assim e tal. E que caligrafia hoje já não é mais preconizado, mas afinal a gente ainda vem da geração que era preconizado. O exercício não deixa de ser uma caligrafia, quer dizer, se a gente ultrapassar
um limite superior ou inferior, a gente não vai ter o resultado almejado, ou não vai sair a letra. Eu sou da geração que tive aula de datilografia. Hoje as crianças já saem digitando, né? Já nascem digitando. Olha que eu ainda sou da geração que na 8ª série era permitido fazer datilografia. Então a gente não está tão distante assim, doutor. Eu sempre digo que tu precisa trabalhar a tua capacidade de realizar atividade física, aquele movimento. Por exemplo, os meus pacientes de ombro que eu atendo me dizem, nossa, tu fez uma lavagem cerebral em mim. Por quê? Eu explico, eu dou consciência corporal para eles realizarem a atividade da forma correta, não da forma lesiva, que muitos realizam e depois vem, eu tô com uma dor no meu ombro, não sei o que aconteceu, tô fazendo tudo correto e não tô encontrando a causa disso. Eu explico para eles a biomecânica do ombro, das articulações que fazem parte do ombro, e eu dou uma consciência corporal para eles utilizarem as articulações em volta para conseguir realizar o movimento da forma correta e não sobrecarregar apenas uma articulação. Então, eu acho que tem vários tipos de profissionais de educação física. Os que trabalham mais com... Posso estar falando em termos errados, né? Qualquer coisa mais eu com prendo o grito hipertrofia, outros mais com capacidade de movimento. Eu acho que primeiro tu tem que deixar a pessoa apta a realizar o movimento para depois colocar sobrecarga. Porque se tu colocar uma sobrecarga num ombro que não realiza o movimento da forma correta, quase certo que tu vai ter uma lesão. Não, eu trouxe essa questão da hérnia de disco para o nosso debate, porque se tu não, como muito bem tu falaste, se tu não faz uma base boa, né, o aluno tô fazendo, até dar a beliscada. E aí, doutor, quando dá a beliscada, a coisa já é grave. Então, por isso o acompanhamento, sabe? Eu digo assim, fazer atividade física é como andar de moto. Né? Aquele cara que não tem a prática e comprou uma moto. Então, ele vai andando, ele começa devagarzinho. Exato. Daqui a pouco, andou hoje tranquilo, amanhã tranquilo, na terceira ele se emociona e acelera, e é quando dá o acidente, e é quando dá a lesão também forte, né, dentro da área. Dentro do que a Rafaela falou de atividade física, de fortalecimento, eu gosto de me dirigir a isso aí como trabalho muscular. O trabalho muscular é fundamental, e o trabalho muscular significa não só fortalecer, como alongar também. Alongar. Porque quando tu fala assim, tem que trabalhar essa musculatura, eu acho assim que muitas vezes é entendido, trabalhar a musculatura é fortalecer. Uhum. E nem sempre fortalecer é o caminho, né? Uhum. Às vezes é alongar. Eu tinha um professor na Espanha, o Dr. Vilador, e ele sempre dizia, pelo menos no membro inferior, tem o sistema aquilio-calcâneo plantar, ou seja, que é o tendão de Aquiles, os gêmeos ali, né, a panturrilha, e a parte de baixo do pé. Que tudo isso tende a contrair. E com o decorrer dos anos, até eu fui com o Dr. Pisani na Itália, e o Dr. Pisani ele faz um trabalho mais longo. Ele diz que tem um sistema todo de contratura da parte lombar, da parte posterior atrás da coxa e tudo. Então, ou seja, toda a parte que é posterior, a parte de trás da gente, é muito mais trabalhada no dia a dia do que a parte da frente. Então, a tendência é essa parte de trás, tu alongar, a parte posterior, e a parte da frente tu fortalecer, porque é uma parte que tende a atrofiar com mais facilidade. Doutor, e isso pode, por exemplo, o uso de salto na mulher pode contribuir para que fique mais encurtada ainda essa musculatura, por exemplo, tu falou uma coisa assim bastante típica. Eu não gosto de remar contra a moda, porque eu vou perder sempre. Com certeza. A moda é moda. O que acontece com o salto alto é o seguinte, ela faz um encurtamento de tendão de Aquiles, da região muscular, inclusive do tendão, né? Mas muito mais o músculo, obviamente. E quando ela vai botar a rasteirinha, ela vai sentir dor no panturrilhar e diz assim, doutor, eu com salto alto não tenho dor nenhuma, mas eu ponho a rasteirinha e tenho dor. Mas é claro, né? Aquela musculatura está contraída, né? E ela vai botar a rasteirinha, vai doer, né? Então, assim, é a região que tem que ser alongada, porque aquilo ali vai propiciar lesões vasculares e lesões musculares também. E vai facilitar lesões, inclusive, do tendão. Porque à medida que tu lesa o músculo e a inserção dele, do tendão, são os maiores aportes sanguíneos para aquele tendão,
você tem que alongar, senão daqui a pouco ele vai ter problema, né? Vai ir para uma lesão degenerativa e depois pode ter uma ruptura. Eu fiz essa pergunta, doutor, porque na verdade eu já tive isso, então eu induzi essa pergunta. Porque na verdade eu tive que fazer quase 2 anos de alongamento para eu voltar à normalidade. De tanto uso de salto, já usei muito salto. Mas assim, eu vi vovozinhas usando salto para tomar banho. Porque não conseguiam mais, usaram tanto salto na vida que não conseguiam mais colocar o pé no chão. Então tem sempre que usar, por exemplo, um chinelinho que tem aquele salto Anabela, que a gente conhece porque não consegue mais colocar o pé no chão com uma rasteirinha, por exemplo. Eu, sinceramente, moda, a gente não pode bater muito forte na moda, porque moda é moda, mas a gente tem que levantar como coibir e como evitar problemas posteriores. E tu mesmo já desse a resposta. Não, e não que eu não use salto hoje. Só que hoje eu sei que é um uso consciente do salto. Eu acho assim, eu sempre recomendo para as minhas pacientes usar o salto o mínimo possível. No trabalho, não usar salto. Por exemplo, tu no consultório chegar e ter um outro calçado para usar no consultório. E aí na vida social, obviamente, realmente fica mais bonito, eu não nego, né? Não vou ser cafona, né? Mas o ideal é esse, no dia a dia, procurar proteger um pouco essa situação, até para poder variar, né? O equilíbrio, eu acho que é importante, né? O equilíbrio de uso. Né? Doutor, teve uma pergunta aqui de telespectador sobre a questão das botinas ortopédicas que foram muito usadas durante muitos anos aí, em outras décadas. Isso ainda é preconizado? Até que idade é preconizado? Tem sequelas de quem usou botina ortopédica por muito tempo? Os calçados ortopédicos, as botinhas ortopédicas, hoje em dia não é muito usada e na época era vantajoso usar até os 6 anos de idade, quando usava. Hoje realmente não é muito usado, porque a gente começou a analisar a evolução da criança e viu que aquilo ali vai evoluir para um pé normal. Entendeu? Então, assim, um pé plano nos 2 aninhos de idade é esperado, é normal, entendeu? E vai chegar nos 3, 4, se persistir depois dos 4, realmente a gente tem que começar a dar atenção. O que a gente tem que analisar no dia a dia e nas crianças é a postura do joelho, né? A postura do quadrilzinho, não deixar sentar com a posição da televisão, né? Sentar sempre como índio, né? Aquela perna cruzada. Isso aí tudo é medicina preventiva, né? Sentar como índio, analisar a postura do apoio, e não custa passar num profissional para dar uma avaliada, né? Ver se aquilo ali realmente é normal, com a maioria é normal. Sim, muito bem. Mas quanto à botinha, eu preconizo, a medicina infantil eu faço muito pouco, mas o que eu vejo na ortopedia é que está cada vez sendo menos usada. Pode-se dizer que houveram, que na verdade que houve uma melhora dos calçados infantis também? Ou assim, a gente falou antes sobre a questão que não é tão importante a forma do pé, mas sim a pisada. Queria que o senhor retomasse um pouquinho o calçado evoluiu muito. Talvez a gente não note, mas evoluiu muito. E ele evolui, não sei se vocês sabem, através do tênis. Por isso que surgiu o sapotênis, essas coisas todas. O tênis que está evoluindo. Por exemplo, assim, antes a gente se atinha a parte da frente do calçado, que era a pala, né? E depois o cabedal, que tem mais cadarço, tá? Hoje, por exemplo, eu tive a possibilidade de ver o pessoal da Nike está lançando um tênis que não tem nada de pala, nada de cabedal, tu veste o tênis. Ele é anatômico. Até a gente vai fazer uma reunião científica em função dessas coisas de evolução do calçado. E a Adidas também evoluiu, e a Nike, e todos eles estão evoluindo, e essa evolução do calçado no tênis, ela vem para o sapato, o usual, principalmente o masculino.
Então, assim, a evolução está existindo. Talvez a gente não note muito, mas está existindo sim. Voltando nessa questão, já que voltamos para o tênis, eu queria fazer essa pergunta anteriormente, mas, por exemplo, aqueles corredores do Quênia, até muitos correm de pé descalço, se eu não me engano. E aí a gente vê esses tênis, né, como falaste da Nike, que tem amortecedor, que tem isso, que tem aquilo. Qual é? Tu fosse muito feliz na tua Entendeu? colocação. Aí nós, se eu já trabalhei 10 anos na área, fico em dúvida, né, tu fosse muito feliz na colocação. Geralmente na academia acontece, né, doutora e doutor, qual tênis que devo usar? E aí fazem nossas perguntas, tá, mas o cara corre de pé descalço, e aí, o que é melhor? Existiam alguns trabalhos em criança que dizem assim, caminhar na grama e na areia. Por exemplo, nós só temos verão 2 meses, grama e areia é praticamente impossível. E a mesma coisa eu me deponho a correr descalço ou não. Né? Eu sinceramente, existe um segmento evolutivo, obviamente, que fala na corrida descalço, entendeu? E tem muita gente que corre descalço. Mas tu há de ver comigo, assim, ó, uma pessoa que usa sapato o dia todo vai correr descalço? Dá, né? A pessoa que fica descalço o dia todo vai poder correr descalço? Acho que pode. Acho que depende bastante de terreno também. Mas há pouco eu estava vendo, no início do programa, a Silvia falando das calçadas. E quando ela falou de calçada, eu me lembrei das calçadas também, porque a gente caminha, a gente tenta correr aí, e vê que daqui a pouco tu está caminhando e tem uma calçada que termina a calçada. E aí tu tem que ir pelo meio da rua, entendeu? E a calçada, volta e meia, faz uma obra, daqui a pouco desmancha a calçada. Tu passou ontem ali, não tinha calçada, e hoje não tem. E, doutora, assim, outra pergunta que nos fazem bastante, gostaria a resposta, né, doutora? Na praia, corro de pé descalço em si, na areia, ou continuo usando o tênis que eu corro na academia normalmente, ou na rua? Qual seria a recomendação? O ideal é usar o tênis que tu usa na academia. É claro, eu vou dizer assim, ó... Que é mais macio na areia, né? Exatamente. Pessoalmente, eu acho muito saudável, que a gente até chama de uma certa terapia, é tu correr bem na beira do mar ou do rio, onde a areia molda o teu pé. Aquela ali tu vai fazer uma palmilha em cada pisada. Mas, hoje em dia, as praias já não são muito limpas, né? Então eu questiono só isso. Mas que é saudável e possível, eu acho que sim. Possível, mesmo então... nós que vivemos no meio urbano, com calçado o tempo todo, pode correr na beira do mar, sim, mas eu acho que tem que ser naquele mar onde a água bate, repente, e que tu pisa e tem essa lente. Não onde tu vai com o pé para dentro da areia. De repente, a pessoa aos poucos pode, de pé descalço, correr, dar uma caminhada, daqui a pouco pode começar a correr, porque é saudável também, né? Quem não quer sentir o mar batendo no pé, aquela história toda, o teu dia a dia, né? Já no, é verdade. Né? Nós aqui sempre de calçado. E uma pergunta que eu queria também deixar aqui, que eu queria fazer agora para a doutora: quem tem alguma lesão por LER, ou por DORT, por lesão de esforço repetitivo, como é que trabalha essa questão da fisioterapia? Só para dar uma resposta também em relação a correr de pé descalço. Né? Que nem eu te disse sobre a hérnia de disco, tu não está proibido expressamente de fazer nada, a não ser que tu esteja numa fase aguda da tua lesão e de dor, né? Mas... tu pode correr descalço, desde que isso não seja frequente, né? Na minha opinião, de fisioterapeuta. E tu precisa de alguma coisa que absorva o impacto para as tuas articulações a longo prazo, isso não vai ser saudável, né? E os tênis também com pouco amortecimento, na minha opinião, de fisioterapeuta, a longo prazo não serão adequados. Mas é que eu digo, a Nike, por exemplo, tem tênis... que esse é para corrida, não tem nada de ele vai dar velocidade para ti, vai melhorar teu desempenho. Quem é que pode comprar esse tênis, então? Aí que vem a pergunta. Eu comecei a correr hoje, não é interessante comprar esse tênis, então. E sim aquele não digo profissional, mas sim aquele atleta, não precisa ser profissional, pode ser amador, porém aquele que trabalha já a questão da musculatura, que corre já há um longo tempo. Esse sim é interessante comprar esse tipo de tênis. Quem quiser, quem vive da corrida, né, melhora o desempenho, melhora a velocidade, diminui o tempo,
Mas a longo prazo eu acho que esses tênis com pouco amortecimento não são adequados para as suas articulações. Então, se eu estou começando a correr, quero começar a academia, é interessante aqueles com mais amortecimento, seria Tênis isso? com amortecimento. Fora essa questão, doutor, da questão ortopédica em si, mas num geral... Eu sinceramente concordo com a Rafaela. Eu acho que usar um tênis sem amortecimento, correr num terreno onde um terreno, digamos, literalmente duro, né, sem nenhuma maneira de minimizar, tu vai sobrecarregar a parte do teu pé. Entende? Entre a pele e o osso, por exemplo, no calcâneo, tu tem um tecido gorduroso, que tem uma circulação vertical, que é a circulação de Leger. À medida que tu força aquilo ali, aliás, eu já vi esses tênis, e acho inadequado, entendeu? Tu vai sobrecarregar aquela gordura plantar, e aquilo ali vai fazer uma celulite. Então, assim, ó, claro que o cara que vai se propor a fazer isso é um cara super leve, é um cara que vai imprimir uma velocidade altíssima, né? Mas como tu sabe que o adequado é tu fazer o apoio do calcâneo até a ponta do pé, esse tipo de calçado vai causar um prejuízo. Existem teorias, e aí as empresas multinacionais, elas querem abranger todas as ideias, então fazem todo tipo de calçado. Elas fazem com que tu mude a tua postura de correr. Tipo assim, ó, tu vai escorrer só com a ponta do pé. Existe um outro tênis ali que é um tênis tipo um mata-borrão. Não sei se vocês já viram. Sim. Que faz um movimento, tu deixa de fazer a flexão plantar. Eu acho outro absurdo, porque ele vai deixar de exercitar a musculatura intrínseca, né? Tu vai atrofiar músculos que vão posteriormente te cobrar. Ou seja, desculpa te interromper, na verdade, existem várias coisas no mercado que não é porque está no mercado que elas devem ser consumidas. Exatamente. Como qualquer alimento. Exatamente. Por exemplo, eu tenho hoje uma bolacha que custa talvez muito mais barato do que uma fruta, mas ela tem gordura trans, ela tem glúten, ela tem N coisas, exatamente. Açúcar, quer dizer, que está fazendo com que a população hoje gerou outros problemas. Não, mas não vamos longe. Tem refrigerantes popularmente usados no Brasil que o adoçante dele é proibido nos Estados Unidos. Exatamente. E aí, assim, e aqui altamente cancerígeno. Vende e vende e vende. Então, assim, ó, se a pessoa não está informada, ela vai consumir. E a mesma coisa, essa multinacional, eu nem acho que seja erro deles. Existem vários segmentos na ciência que induz a tu fazer o uso de tudo, entendeu? Então as pessoas experimentam. Isso que tu falasse de usar descalço, isso aí foi assunto de congresso, é assunto que a gente discute em mesa redonda, e eu vou dizer bem franco, eu acho assim, e concordo com o Rafael, tem que usar o mínimo, e o adequado é tu descarregar esse peso para distribuir melhor a carga. Certo. Aquela questão que os nossos telespectadores sempre também nos perguntam, e me perguntavam quando eu trabalhava na área, e a gente já, em outros momentos que vieram profissionais da saúde aqui, deixaram a pergunta para nós aqui no Vitrine RS, a questão de quem tem o DORT ou LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Como é que é indicado essa pessoa, doutor e doutora, a voltar ao esporte ou até curar primeiramente esse problema? Primeiro, começa se movimentando durante o dia a dia, no ambiente de trabalho, porque o que é a LER? Tu vai causando hipomobilidades, regiões onde tem pouca mobilidade na tua articulação. E as regiões onde tem pouca mobilidade sobrecarregam as regiões em volta com hipermobilidades. E então, essas hipermobilidades causam a dor. Essa pessoa primeiro tem que começar a se movimentar no trabalho, não ficar muito tempo na mesma posição. Começa a cuidar o seu dia a dia, porque não adianta ir para a academia durante 2 horas, fazer atividade que vai melhorar a mobilidade, como o alongamento, que o Dr. Paulo disse. O alongamento, ele causa um relaxamento e com esse relaxamento tu vai aumentar a mobilidade das suas articulações. Primeiro começa a se movimentar no seu ambiente de trabalho, melhora as suas posturas
e depois começa a fazer, na academia, começa a fazer exercícios que melhorem a sua mobilidade. Melhorando a mobilidade, a gente diminui a dor da pessoa. Sim, porque muitas vezes hoje, muitos profissionais trabalham, por exemplo, na frente do computador. Não tem muito problema aqui no antebraço e ombro. Ficam horas na mesma postura. Sim. Começa a se movimentar. Levanta, caminha, Teria algum alonga. tempo máximo? Tô aqui há 2 horas parado na frente do computador. De hora em hora pode levantar e se movimentar. E daí também usar objetos que melhorem a postura, né? Durante o trabalho. Ótimo. Bom, na verdade, a gente, infelizmente, está encerrando esse programa aqui. Com certeza, os nossos convidados, a gente vai retomar essa conversa em outro momento, porque a gente sabe que o Vitrine RS ele tem a obrigação de passar a todos os telespectadores uma questão preventiva. A gente preza muito a questão de saúde e com esses 2 grandes profissionais, a gente não poderia deixar de fazer um grande agradecimento aqui, então, ao Dr. Paulo Matos Dias, ortopedista, pós-graduado em Medicina Esportiva, diretor regional da Sociedade Brasileira de Pé e Tornozelo, membro da Sociedade Brasileira Latino-Americana e também da Sociedade Americana de Traumatologia e Ortopedia, e a Rafaela Volsky Cabral, fisioterapeuta, com formação de osteopatia, especialista em terapia manual e fisioterapia traumato-ortopédica. Eu gostaria que, assim, 10 segundinhos, vocês deixassem uma palavra para o nosso telespectador. Eu já me despeço agora. Doutora Silvia, professor Rodrigo, eu fico muito grato pela oportunidade e fico muito feliz e que hoje o Brasil realmente faça os nossos corações felizes. É isso que eu tenho a dizer. Um abraço para todos. Muito obrigado pelo convite de participar de um bate-papo interessante. E eu digo que as pessoas têm que se movimentar, que o movimento é vida, né? Quanto mais parado a gente fica, menos vida a gente tem. O movimento é muito importante. E eu me despedindo, quero só deixar uma palavra. Você é importante para nós e quinta-feira quero você nos assistindo novamente. Bom jogo a todos e até quinta-feira que vem.